Segunda-feira. Você não está preso à sua vida. Está preso à sua mente. Você não está travado porque a vida é injusta. Você está travado porque a sua mente ainda aceita pouco demais. E esse é o ponto que quase ninguém quer encarar. É mais fácil culpar o cenário, o tempo, as pessoas, o passado, a falta de oportunidade. Só que quando você olha com honestidade, percebe que o maior bloqueio quase nunca está do lado de fora. Ele começa dentro. Começa na forma como você interpreta tudo o que acontece. Começa na história que você repete para si mesmo todos os dias. Talvez você tenha se acostumado a chamar de realidade aquilo que, na verdade, é apenas uma leitura limitada da realidade. Talvez você tenha aceitado como destino algo que nasceu como pensamento, cresceu como crença e depois virou comportamento. E quando isso acontece, a pessoa nem percebe que está vivendo em uma prisão invisível. Ela acorda, trabalha, resolve coisas, conversa com gente, mas por dentro continua presa ao mesmo padrão. O corpo anda, mas a mente fica no mesmo lugar. Agora presta atenção nisso, porque aqui a explicação óbvia começa a cair por terra. Não é só falta de sorte, não é só falta de apoio, não é só o ambiente, não é só a oportunidade que não chegou. Tudo isso pode influenciar, claro, mas não explica tudo. Tem muita gente em circunstâncias parecidas com a sua e mesmo assim não entrega a mesma história. Tem gente com menos recurso e mais resultado. Tem gente com mais dificuldade e mais coragem. Então, se a diferença não está apenas fora, onde ela começa? Ela começa na mente que decide o que merece ser perseguido. Começa na mente que acredita no que é possível. Começa na mente que aceita ou rejeita a própria responsabilidade. Porque, no fundo, a pessoa não vive só do que acontece com ela. Ela vive da interpretação que faz do que acontece. E essa interpretação, quando não é questionada, vira verdade interna. A partir daí, a pessoa para de lutar contra a limitação e começa a morar dentro dela. E é aí que você se reconhece. Você acorda desanimado e já começa o dia cansado antes mesmo de sair da cama. Você pensa demais e age de menos. Você começa alguma coisa com força, mas depois perde o ritmo. Você se compara com quem parece estar avançando mais rápido e quando percebe, já está se cobrando por não ser suficiente. Aí você olha para o que ainda não conquistou e, em vez de encontrar direção, encontra peso. A mente vira um lugar barulhento, um lugar onde tudo parece urgente e, ao mesmo tempo, nada parece claro. Você quer mudar, mas uma parte sua duvida. Você quer avançar, mas outra parte diz para esperar. Você quer crescer, mas existe um ruído interno dizendo que talvez não seja para você. E quando esse conflito se repete por tempo demais, a pessoa começa a perder energia antes mesmo de agir. Ela não está fracassando por falta de capacidade. Está fracassando porque a mente está consumindo a força que deveria ser usada na construção da própria vida. Então vamos nomear o verdadeiro inimigo sem medo. O problema não é a sua vida em si. O problema é a mente sem direção. Porque uma mente sem direção cria uma vida sem direção. A prisão não é física, é mental. Não é sobre parede, é sobre crença. Não é sobre corrente, é sobre padrão interno. E esse padrão, quando não é confrontado, passa a comandar tudo. Ele decide o que você tenta, o que você evita, o que você suporta e o que você abandona. É por isso que tanta gente vive em repetição. Repete as mesmas emoções, repete as mesmas desculpas, repete as mesmas escolhas, repete os mesmos medos. E depois chama isso de fase. Mas não é só fase. Às vezes é um sistema mental inteiro, operando sem questionamento. A pessoa acha que está apenas sobrevivendo ao dia, quando na verdade está reforçando, todos os dias, a mesma identidade limitada.
E enquanto essa identidade continuar intacta, a vida vai continuar girando em torno do mesmo centro. Agora vem a parte mais importante de todas. Pensamento repetido vira convicção. Convicção vira comportamento. Comportamento vira resultado. E resultado reforça a crença inicial. Percebe o ciclo? A mente cria o caminho, o comportamento confirma o caminho e o resultado solidifica a história. É por isso que é tão perigoso deixar um pensamento pequeno crescer sem contestação. Porque ele não fica pequeno por muito tempo. Ele ganha força, ele molda as decisões, ele altera a postura, ele define o que você tenta e o que você nem ousa tentar. E aqui está o ponto decisivo. Você não está preso só ao que viveu. Você também está preso ao que acreditou sobre o que viveu. Duas pessoas podem passar pela mesma dor e sair dela com destinos completamente diferentes. Uma usa a dor como desculpa para encolher. A outra usa a dor como motivo para amadurecer. O evento pode ser o mesmo, a interpretação muda tudo. E é por isso que a transformação real não começa quando a vida fica fácil. Ela começa quando você aprende a não entregar sua mente para o primeiro pensamento que aparece. Então a virada de perspectiva precisa ser essa. Antes de mudar a vida, mude a leitura da vida. Antes de mudar o resultado, mude a resposta interna. Antes de mudar o futuro, mude o padrão mental. Porque muita gente quer um novo destino sem mexer no sistema interno que constrói o destino atual. Quer paz, mas continua alimentando caos. Quer liberdade, mas continua pensando como alguém acuado. Quer avanço, mas ainda responde à vida com medo, dúvida e procrastinação. A mudança começa muito antes de aparecer do lado de fora. Ela começa no momento em que você decide não obedecer mais a todo pensamento que passa pela sua cabeça. Começa quando você percebe que nem tudo o que pensa merece ser levado a sério. Começa quando você escolhe responsabilidade em vez de vitimismo. Porque responsabilidade é poder. Responsabilidade te devolve o volante. Vitimismo te deixa preso no banco de passageiro da própria existência. E a pergunta que importa é simples: quem está dirigindo a sua mente hoje? Agora vamos trazer isso para o chão da vida real. Primeiro, perceba os pensamentos automáticos que te derrubam. Quando você notar que está se diminuindo, pare e questione esse pensamento. Segundo, corte a narrativa de vítima. Não repita a história de que nada depende de você. Depende, sim, da forma como você reage, persiste e decide. Terceiro, substitua a dúvida por responsabilidade. Não espere sentir confiança perfeita para agir. A ação vem antes. Quarto, haja antes de sentir vontade. Porque vontade é instável, mas compromisso é construção. E quinto, comece a formar novos hábitos mentais. Aquilo que você repete no invisível vai aparecer no visível. Talvez o que você mais precise não seja de uma grande virada dramática. Talvez você precise de uma disciplina silenciosa, repetida todo dia, até a mente aprender um novo caminho. É assim que a prisão perde força. Não de uma vez, mas por enfraquecimento contínuo. Quando você para de alimentar o pensamento errado, ele perde autoridade. Quando você para de repetir a mesma desculpa, ela perde domínio. Quando você começa a agir diferente, a mente começa a se reorganizar. E aqui está a verdade que muda tudo. Continuar igual mantém a prisão. Mudar a mente muda a rota. Repetir a nova postura muda a identidade. Não existe transformação profunda sem ruptura com o padrão antigo. Não existe vida nova, enquanto a mente continuar servindo a mesma lógica de sempre. A pessoa que decide mudar de verdade precisa aceitar que algumas ideias antigas vão morrer, algumas crenças vão cair, alguns argumentos internos vão perder força. E isso é necessário, porque você não constrói um futuro diferente com a mesma mente que fabricou o ciclo atual.
Talvez por isso essa mensagem incomode, porque ela tira de cena a desculpa mais confortável e coloca você diante da própria responsabilidade. Mas isso não é peso, isso é libertação. Porque se a prisão está na mente, a saída também começa na mente. E isso significa que existe caminho, existe brecha, existe virada. Não é simples, mas é possível. Não é automático, mas é real. Então, eu te deixo com uma pergunta que não é para ser respondida rápido. Ela é para ser sentida. Qual pensamento você vai parar de alimentar hoje? O que na sua mente ainda te mantém pequeno? Que versão sua precisa morrer para que a nova possa nascer? Porque a mudança que você procura não começa quando o mundo finalmente colabora. Ela começa quando você decide parar de colaborar com a sua própria limitação. Se hoje você entendeu isso, então já começou a sair. Não porque tudo mudou fora, mas porque alguma coisa essencial mudou dentro. E quando isso acontece, a vida já não pode continuar exatamente do mesmo jeito. But you know why I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. I got a black cat charm and a heart turned blue. Got a letter from my baby saying I'm done with you. I'm gonna make you good, lead me by my hand. Then the crowd gon' cry for the midnight man. Love and cry, love and cry. But you know I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows.